Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Descomplicando Relações. Eu sou Rosângela Matos e todos os dias eu ajudo mulheres e casais que desejam viver uma relação mais descomplicada. E claro que quando nós falamos em relação descomplicada, nós temos que falar sobre comunicação. E eu quero te contar que muito provavelmente você acha que está se comunicando no seu relacionamento e talvez você descubra que a comunicação está bem falha e por isso que tantos desentendimentos estão acontecendo. No episódio de hoje você vai entender como a comunicação é uma ferramenta sensacional para gerar conexão, para gerar comprometimento e para fazer com que o amor dê certo. Ao passo que, quando a comunicação não existe, o resultado é desconexão, brigas constantes e o caos eterno na vida amorosa. Então vamos dar um jeito nisso? Nesse episódio eu vou te ajudar a aprender a se comunicar de uma forma mais assertiva. Fique aqui porque o episódio já vai começar. A habilidade de comunicação pode aproximar homens e mulheres, mas a partir do momento que ela não existe, ela faz com que homens e mulheres batam de frente. Hoje nós vamos entender mais sobre esse universo de uma comunicação assertiva, como viver isso, como fazer isso na prática, sem tantas palavras bonitas, sem tanta teoria, mas no dia a dia, como viver um relacionamento com uma comunicação assertiva. É isso que nós vamos descobrir no episódio de hoje e eu tenho aqui comigo a Duda, que é parte do time da Conecta e que é minha parceira nessa temporada do podcast, que está aqui representando cada um de vocês que acompanham o podcast. Seja bem-vinda, Duda. Olá, Rô, olá a todos de casa. Mais uma vez é um prazer estar aqui representando todos vocês do outro lado da telinha e hoje vamos conversar um pouquinho sobre comunicação assertiva. Rô, então vamos lá, já que vamos falar de forma prática, quais são as formas de se comunicar? Perfeito, Duda. É importante saber as formas de se comunicar para que quem está em casa, do outro lado, nos assistindo ou ouvindo nesse momento, consiga fazer uma autoavaliação da sua maneira de se comunicar e também da maneira do seu parceiro ou parceira de se comunicar, porque isso vai ajudar e muito a conseguir compreender o ponto de partida. Não adianta só pegar uma ideia, uma técnica e sair aplicando sem entender aquilo, porque pode até funcionar uma, duas vezes, mas depois de um tempo não vai mais funcionar. E além disso, com o passar do tempo, se você fica tentando fazer as coisas do jeito errado, você vai se desgastando. E isso faz com que você não tenha mais vontade de investir no teu relacionamento e também de investir nas mudanças que são necessárias. Existem 4 formas de uma pessoa se comunicar e essa forma pode mudar ao longo da vida, pode mudar de acordo com a situação. Não é porque uma pessoa está se comunicando de uma forma que ela vai permanecer se comunicando daquele jeito a vida toda. Não é sobre isso, porque lidar com as próprias emoções, se comunicar, desenvolver habilidades, tudo isso é treinável, tudo isso é possível, não é nada que ou eu nasci com aquilo, ou eu não nasci, ponto final. Então, entender é um primeiro passo para começar a fazer mudanças. Eu só posso mudar aquilo que eu conheço, aquilo que eu aceito e aquilo que eu entendo. Quando nós falamos em comunicação, existem pessoas que têm uma comunicação passiva. Uma comunicação passiva é uma comunicação onde a pessoa sempre se importa com os desejos do outro ou dos outros. A pessoa não se importa com seus próprios desejos, não consegue estabelecer limites saudáveis nas suas relações e tem um desejo tão grande de agradar, um vício em agradar, que acaba muitas vezes ou todas as vezes, se deixando para depois, se deixando para lá. Então, uma comunicação passiva é aquela comunicação onde a pessoa deixa os seus desejos de lado e ela sempre faz pensando no outro. Com isso, ela acaba ficando amargurada, entristecida. Existem muitas dores relacionadas com você se anular num relacionamento. Porque se nós pararmos para pensar, um relacionamento saudável, ele é construído com duas pessoas que estão dispostas a fazer o seu melhor. E em uma relação adulta, as pessoas dizem não.
As pessoas falam o que elas querem, as pessoas falam dos seus desejos. Se você abre mão dos teus desejos, dos teus limites, daquilo que é bom pra você, ou daquilo que é ruim, porque você não estabelece limites, e você só vai se anulando, vai chegar um momento que a conta vai ficar muito alta. E automaticamente você se sentirá imensamente feliz no teu relacionamento. Então, se anular não é um caminho de uma mulher adulta ou de um homem adulto. A segunda forma de comunicação é a forma agressiva. A forma agressiva é o oposto da forma passiva, porque a pessoa só se importa com ela, com os desejos dela e com aquilo que ela julga que é bom. E diante desse cenário, é uma comunicação extremamente egoísta. Porque a pessoa não se importa com quem está ao seu lado, não se importa que talvez aquela pessoa tenha um desejo diferente, uma vontade diferente, uma expectativa diferente. Não, é sobre mim, é sobre o que eu quero e todos ou você é obrigado ou obrigado a fazer o que eu quero. Então é uma comunicação que não tem dois lados, não tem dois pesos, duas medidas, não tem duas maneiras de olhar. É uma maneira de se olhar apenas, a maneira que importa pra mim. Em uma situação assim, a pessoa acaba tendo uma postura muito combativa, uma postura muito agressiva, onde ela vai pra cima, onde ela fala tudo que ela quer falar, tudo que ela tem pra falar, muitas vezes com aquela ideia de, eu falo a verdade, não importa o preço, é muito melhor falar a verdade, ou eu não tenho que guardar isso pra mim. Só que a pessoa não percebe que ela magoa, que ela machuca, que ela acaba indo literalmente com os dois pés na porta, de uma forma bem simples, para quem está do outro lado entender. Então, a comunicação agressiva, a pessoa se importa apenas com ela e ela vai para cima, ela fala tudo que ela tem para falar, ela não mede palavras, ela não mede o impacto daquilo que ela fala e ela acha que tá tudo bem. A terceira forma de se comunicar é a forma passivo-agressiva. Nessa forma, a pessoa esconde o seu descontentamento ou a sua frustração com brincadeiras e com ironias. É aquela coisa de ficar dando indireta. Quem nunca, né? Quem nunca deu e quem nunca recebeu. A grande verdade é que a pessoa não percebe que quando ela faz isso, ela está diminuindo aquilo que dói nela, porque ela não está sendo íntegra, não está sendo sincera, e ao mesmo tempo ela não está abrindo espaço para que uma solução seja providenciada, para que alguma coisa seja diferente. Porque não é assim que as coisas se resolvem. Essa, inclusive, é uma postura extremamente imatura, de uma pessoa muito machucada, que não consegue bancar as suas questões. Tanto aquilo que gosta, como aquilo que não gosta. E fica ali naquela coisa de dar indireta. Mas para sua mãe você tem tempo. Mas para o seu trabalho você tem tempo. Mas... Então sempre tem uma brincadeira, sempre tem um mas. Nada é simples, nada é leve. É um tipo de relacionamento que, quando se convive com alguém que tem essa postura, a relação fica muito pesada, porque você fica o tempo todo sem entender o que a pessoa realmente quer de você, o que ela espera de você. E por fim, temos a comunicação assertiva, que é o meu desejo de verdade que as pessoas de casa escolham ter. É óbvio que nós estamos falando de pessoas reais, pessoas falhas, pessoas que vão tomar decisões ruins em alguns momentos. Ter uma comunicação assertiva não significa ser assertivo ou ser assertiva em todos os momentos. Porque nós vamos errar, porque nós vamos falar, às vezes, de uma forma mais agressiva ou de uma forma mais passiva. Dependendo da situação, nós vamos dar uma indireta. Mas a questão é o que acontece na maior parte do tempo. Nós não podemos olhar para baixo, a gente tem que olhar para cima, regular para cima. Então, como é que eu posso ser mais assertivo ou assertiva na maior parte do tempo? Esse é um tipo de comunicação que envolve empatia, que envolve respeito, que envolve um olhar para o todo, para as minhas necessidades, para as necessidades do outro e para o melhor para o relacionamento. Às vezes o melhor para o relacionamento é uma determinada situação, às vezes o melhor para o relacionamento é outra situação, é outra escolha. Então a comunicação assertiva é uma comunicação que não envolve uma técnica super elaborada, algo que, nossa, só pessoas com uma determinada capacidade que vão aprender. Não. É mais simples do que parece, nós vamos mostrar hoje, mas é sobre uma decisão de realmente ter empatia, de parar, de aprender a ouvir genuinamente, de escutar o que o outro tem para dizer sem ficar acreditando em todas as narrativas da mente. A nossa mente é extremamente mentirosa e muitas coisas que nós acreditamos não são verídicas, são narrativas. Então, por exemplo,
o meu parceiro, ele vai lá e pega o café pra ele e não pega pra mim. Qual é o fato? O fato é, ele foi lá e pegou o café pra ele. Qual é a narrativa da minha cabeça? Ele não pegou café pra mim porque ele não se importa mais comigo. Será que ele não me ama mais? Será que ele tem outra? Será que ele tá pensando em ir embora dessa relação? Isso são narrativas. E a partir do momento que eu levo essas narrativas a sério, eu começo a tomar decisões por conta dessas narrativas. E o pior, às vezes aquilo que eu mais tenho medo se torna realidade. Porque, por exemplo, eu posso falar com meu parceiro de uma forma extremamente agressiva nesse momento, ele me responde de uma forma agressiva, nós temos um dia ruim na relação e isso vai gerando um afastamento. Isso pode ser um gatilho para que realmente aconteça um afastamento, que naquele momento não era a realidade. Naquele momento ele só estava pensando talvez, eu preciso de um café e eu quero um café para mim. Ele nem percebeu que a outra pessoa, no caso a parceira, também queria o café, ele não perguntou. Naquele momento ele avaliou o que era o melhor para ele. Qual que é a questão? Quando eu começo a entender isso, eu paro de levar muitas coisas pro lado pessoal, na comunicação, e eu começo a perguntar mais, eu começo a pedir, eu vou para um lugar de vulnerabilidade. E muitas pessoas, Duda, têm medo da vulnerabilidade porque elas acham que é uma fraqueza, que se elas baixarem a guarda, elas vão sofrer, elas vão ser feitas de otárias, elas vão ir para um lugar muito ruim no relacionamento. O que essas pessoas não se dão conta é que esse lugar de fortaleza, de viver qualquer relacionamento com uma série de escudos e armaduras é mais prejudicial do que a vulnerabilidade, porque na vulnerabilidade eu abro espaço para conexão. Não existe conexão sem vulnerabilidade. Então, se eu não peço, se eu não falo daquilo que me dói, se eu não falo daquilo que me incomoda, se eu não abro espaço para uma comunicação assertiva e vulnerável, eu não consigo genuinamente construir relações profundas com as outras pessoas. Eu vou viver relações sempre no raso, relações que as partes precisam ficar, como se fala, pisando em ovos, uma construção difícil e que qualquer tipo de situação pode colocar tudo a perder. Então, uma comunicação assertiva, ela é uma escolha diária, que nem sempre é fácil, mas que faz toda a diferença quando nós pensamos em construir um relacionamento que funciona. Rô, e na vivência do casal, a comunicação a gente sabe que não é sempre flores, né? O homem e a mulher, eles lidam com o estresse de uma forma diferente? Como é isso no dia a dia? Homem e mulher não são iguais. Psicologicamente, biologicamente, hormonalmente, existem muitas diferenças. E por que é tão importante enfatizar isso? Porque eu vejo que as pessoas têm esquecido disso na prática. As pessoas não têm percebido as diferenças e que fazem toda a diferença. Então, com essas diferenças, é claro que homens e mulheres lidam de formas diferentes com o estresse no dia a dia. Homens e mulheres buscam casamento por motivos diferentes. Homens e mulheres se relacionam de maneiras diferentes. Até as amizades dos homens e das mulheres são diferentes. É olhar e perceber, olhar e avaliar isso. Não sou eu que inventei agora que são diferentes. Não, são diferentes. E entendendo isso, fica mais fácil usar essas diferenças a favor do relacionamento, para construir pontes e não muros. Por quê? Porque se eu entendo as diferenças, eu consigo ter mais sabedoria e maturidade para tomar algumas decisões. Eu entendo que algumas coisas cabem, outras coisas não cabem. Então, realmente, existem diferenças. Por exemplo, quando o homem ele está muito estressado, ele tende a buscar pela tranquilidade, pela paz, ele precisa de espaço. Ele não vai querer conversar quando ele está estressado. E se você pressionar o homem a conversar naquele momento, a chance de você ouvir coisas muito ruins é enorme. Coisas que talvez nem seriam direcionadas para você. Ele teve um dia ruim no trabalho, ele chega em casa, ele está estressado, e aí a esposa, a parceira vem, mas o que aconteceu? O que eu fiz? É comigo? Não é comigo? É por quê? E aí vem inúmeros questionamentos que às vezes o homem explode e fala um monte de coisas. Não era para ela naquele momento, mas era ela que estava lá. Então o homem, quando ele está estressado, ele precisa de uma pausa, ele precisa de um espaço, ele precisa de um tempo para ele processar aquilo, digerir aquele estresse, e aí depois ele vai conseguir conversar sobre o que ele está sentindo, o que está acontecendo. A mulher, por outro lado, ela precisa da proximidade. Então, quando a mulher está estressada, ela gosta de compartilhar o que ela está sentindo. Ela se sente aliviada, inclusive, depois que ela faz isso. Ela precisa saber que ela não está sozinha. Ela precisa de apoio.
apoio incondicional. Isso faz uma grande diferença para a mulher produzir mais ocitocina, que é o hormônio do amor, e que faz com que ela tenha um estado de relaxamento maior. Então, quando nós entendemos isso, é nítido porque que os homens se afastam quando eles precisam pensar e as mulheres tentam se aproximar quando elas estão com problemas, justamente porque cada um precisa de coisas diferentes. E são várias as diferenças, né? Eu até anotei aqui algumas que fazem com que essas diferenças no dia a dia possam ser evitadas, tá? Quando nós entendemos que um relacionamento é uma construção e entendemos que essas diferenças são parte, esse exemplo que eu citei para vocês é um exemplo muito, muito pequeno, mas é só parar e avaliar. Se você é homem, avalie as mulheres com as quais você convive. Não é assim que elas funcionam? Ou a maioria, pelo menos, né? Vamos pensar sempre na maioria. Existem as exceções, mas vamos pensar na maioria. Mulheres que convivem com homens, não são assim que eles funcionam? E aí vai ficando mais fácil. Ah, não é contra mim, é porque ele funciona desse jeito. E aí você vai para um lugar que você consegue ter empatia para conversar. Porque você compreende que não é mais só o seu jeito que é o jeito certo. Que existe um outro jeito também que é o jeito certo. Duda, maturidade também é saber reconhecer e compreender que nós não estamos num relacionamento para nós termos tudo aquilo que nós queremos, do jeito que nós queremos e no momento que nós queremos. Maturidade também é compreender que o relacionamento, ele é uma construção. A pessoa que chega na nossa vida vem muitas vezes para nos desafiar naquilo que nós não somos boas, naquilo que nós não somos bons, naquilo que nós precisamos desenvolver de virtudes e habilidades. Nós passamos muito tempo da vida aprendendo coisas. Nós vamos para a escola, para a faculdade, para a graduação e nós aprendemos sobre muitas coisas. Mas a gente não aprende sobre relacionamento senão se relacionando. Então a gente vai naquela coisa da tentativa e erro. Em um momento você erra, um momento você acerta, e aí você vai tentando, e aí você vai fazendo, e aí você vai se desenvolvendo. Ou não, depende muito da maneira como você encara aquilo que acontece. Nós não nos preparamos para viver um relacionamento bom e saudável. Nós temos a tendência a replicar na nossa casa o mesmo comportamento que nós víamos lá atrás do nosso pai e da nossa mãe. O mesmo tipo de comunicação. Então, se eu cresci em um ambiente hostil, um ambiente que a comunicação era uma comunicação agressiva, a chance de eu também ter uma comunicação agressiva é muito grande. Porque para mim, é daquele jeito que as coisas funcionam. Porque para mim, é aquele modelo de relacionamento que existe no mundo. E por mais que eu não goste, por mais que lá atrás eu até tenha julgado os meus pais por viverem um relacionamento disfuncional, a chance de eu replicar é muito grande. Por quê? Porque eu entendi que era daquele jeito que as coisas funcionavam. E nós temos uma tendência inconsciente de replicar no nosso relacionamento o padrão de relacionamento dos nossos pais. E isso acontece não por uma escolha consciente. Ah, eu quero fazer igual. Não. Isso é inconsciente, está relacionado com crenças, com dores, com traumas e com feridas. Entender isso é um caminho mais rápido para poder sair desse cenário e para conseguir viver um relacionamento diferente, especialmente na comunicação. Rô, nós vamos para um breve intervalo comercial e na sequência a gente volta, então não saiam daí. Viva Farma! Com a gente você pode contar. Linha completa de medicamentos e suplementos. Perfumaria com importados da melhor qualidade. Maquiagens, skincare e aromatizador de ambientes. No centro de Nova Prata, em 3 endereços. Atendimento de segunda a sexta, das 7 às 23 horas. Domingo, das 7h30 às 22h30. Mila Acessórios conta com mais de 20 mil itens. Bijuteria, semijoias, bolsas, carteiras, maquiagens e variada linha de acessórios de cabelo. Casual chique é Mila Acessórios. Cuidado, beleza e aconchego. Um espaço que valoriza o que você tem de melhor. Grandes profissionais esperam por você. Além de contarmos com o hairstylist Giovanni Gamba. Transformação, autoestima, excelência. Casa Gamba.
A loja Tecmania tem para oferecer a você uma grande variedade de produtos, desde toda a linha de celular e acessórios que facilitam seu uso, também computadores gamer e manutenção dos mesmos. O atendimento é personalizado para ajudá-los na melhor escolha. Venham para a Tecmania conhecer o nosso espaço. Jin Sushi Bar e Delivery. Buffet livre por quilo, à la carte e delivery de terça a sábado. Qualidade e procedência nos produtos, com um ótimo preço. Além de contar com espaço Kids e um novo espaço para eventos. Jin Sushi Bar e Delivery, o melhor buffet de sushi da região. Venha conhecer o nosso novo cardápio, com a novidade Izakaya, comida de boteco japonesa. iTrend, há mais de 10 anos de atuação no litoral gaúcho. Equipe com corretores especializados, incluindo profissionais da Serra, focados em atender a região na aquisição de terrenos, casas, apartamentos ou seu projeto de construção no litoral. Parcerias estratégicas com as melhores construtoras. Conte com a iTrend para ser seu guia em direção à realização do seu sonho. iTrend. Estamos de volta. E Rô, tem mais alguma diferença como homens e mulheres lidam com o estresse? Sim, Duda, existem outras diferenças e eu até vou dar alguns exemplos simples para que as pessoas de casa consigam compreender. Quando a mulher está estressada, por ela precisar mais de empatia, ela tem uma tendência a muitas vezes querer desabafar com o parceiro. Então ela leva todas as insatisfações para a mesa. Só que para ela isso se chama conversa, só que isso não é conversa. Eu sei que em processos terapêuticos nós aprendemos que nós precisamos falar aquilo que nós sentimos. Sim, isso é verídico. Só que como homens e mulheres lidam de maneiras diferentes com o estresse, nem sempre o nosso parceiro é a melhor pessoa para nos ouvir. E é justamente por isso que nós precisamos ter amigas. Especialmente as mulheres, não que os homens não precisem, os homens também precisam ter amigos, sair com amigos, fazer programas de homens. Tudo isso é importante, isso inclusive é saudável para a relação. Mas a questão é que a mulher tem essa questão da comunicação que é mais importante para ela. Tanto que são as mulheres que reclamam mais da falta de comunicação no relacionamento. Só que quando a mulher está estressada, ela leva suas insatisfações para a mesa e ela espera que com isso ela tenha empatia. Só que o que acontece? O homem olha para aquele monte de insatisfações na mesa e ele sente que ele tem responsabilidade de resolver aquilo. E quando isso acontece, a tendência dele é se afastar. Porque o homem, ele não tem essa mesma necessidade, pelo menos não a maioria. O homem, ele só fala quando ele chega no extremo do extremo do extremo, quando ele não aguenta mais. Quando ele já pensou em todas as possibilidades, quando ele já tentou coisas que não funcionaram, quando ele está realmente no limite. O homem, de maneira geral, não tem o hábito e a necessidade de desabafar sobre os seus sentimentos. E como que isso vai impactar no relacionamento? A mulher, às vezes, realmente tem coisas para conversar com o parceiro, para levar para a mesa, para expor, para que sejam resolvidas, só que ela pega um momento de estresse, onde ela tem um gatilho que ela fica com as suas emoções alteradas e ela vai pro tudo ou nada. E aí ela chega e fica 2 horas conversando, ou 1 hora, e ela espera que o parceiro compreenda, que o parceiro seja amável, que ele seja compreensivo. Só que ele vai se afastando emocionalmente e essa mulher vai se sentindo cada vez mais sozinha. Isso não significa que a mulher não pode conversar com o homem. Pelo contrário, se você está em um relacionamento é para você ter alguém ao seu lado. Mas é principalmente não esperar que o marido seja uma amiga. São coisas muito diferentes. Dá para conversar? Dá. Mas é sobre você selecionar o que você fala, quando você fala, e é sobre ter a clareza absoluta que ele não é a sua melhor amiga e, portanto, ele não vai reagir como a sua melhor amiga. Quando a mulher entende isso, uau, uma chave vira no relacionamento e um dos gatilhos mais fortes do estresse que gera uma comunicação ruim é resolvido. Uma outra questão é compreender que o homem, de maneira geral, ele é programado para resolver problemas. Então, homens gostam de resolver problemas. Só que quando o homem não é reconhecido pelos seus esforços, ele, com o passar do tempo, resolve cada vez menos coisas porque ele não se sente valorizado. Então, essa capacidade do homem de resolver
Quando ela não é valorizada, ele para de resolver em casa e às vezes ele vai resolver fora de casa. Ele ajuda a prima, ele ajuda a mãe, ele ajuda até o vizinho, mas ele não ajuda em casa, ele não faz em casa. Por quê? Porque ele sente que não é reconhecido, mas todas as pessoas de fora reconhecem aquele homem. Então, os homens também têm os seus pontos de dificuldade. Existem homens que, inclusive, precisam aprender a lidar com essa questão da validação, com essa questão de essa busca por ser o super-herói, porque para alguns homens isso é extremamente ruim. Mas quando nós entendemos isso na comunicação e num cenário de estresse do relacionamento, por que nós temos que avaliar o estresse? Porque o estresse, ele é parte do dia a dia. E se as pessoas não entenderem as diferenças em como se lida com o estresse, ele acaba prejudicando e muitos relacionamentos. Ele faz com que relacionamentos entrem em crise. Existem diferenças que são determinantes e entender isso ajuda a ter paz no relacionamento. Uma outra coisa que acontece também é que as mulheres prestam atenção aos detalhes, as mulheres tendem a ficar ruminando muitas coisas. E para elas aquilo tem muito peso. Só que quando elas vão se expressar muitas vezes, elas jogam a responsabilidade sem querer para o parceiro. E o parceiro, naquele momento, ou ele foge ou ele ataca. Então, parar e avaliar as próprias emoções antes de uma conversa é importante. Por quê? Porque muitas vezes a mulher vai conversar sobre as suas narrativas. Da mesma forma, os homens também precisam compreender que eles também não podem ficar interpretando aquilo que as mulheres fazem ou aquilo que as mulheres falam sem fazer perguntas. Os homens precisam perguntar mais. Tem dúvida? É para perguntar, não é para ficar com dúvida, porque às vezes é só uma questão que a comunicação está desajustada, um está levando tudo para a mesa, o outro está avaliando aquilo como algo negativo, um não entende o outro, cada um vai para um lado e aí um muro começa a crescer no relacionamento. As mulheres, elas prestam atenção em tudo. Então, é natural que as mulheres percebam mais as insatisfações no relacionamento. Elas percebam a crise antes da crise. Elas percebam aquilo que não está funcionando. O homem, ele percebe essas coisas quando o cenário já é muito ruim. Eu atendo casais que eu faço análise com os dois e depois disso eu consigo ter a clareza absoluta que é como se eles estivessem vivendo em casas separadas. É como se eles não fossem um casal. Porque cada um tem um cenário. A mulher chega e fala que 5 coisas estão ruins. O homem chega e fala, eu nem sei o que está ruim. E os dois moram na mesma casa, são casados, compartilham da mesma realidade. Mas é porque o olhar para a montanha não é o mesmo. Porque as interpretações não são as mesmas, porque os sentimentos não são os mesmos. E por que é importante entendermos isso? Para contextualizar que tudo isso impacta na comunicação. A maneira como eu enxergo meu parceiro, o meu relacionamento e o quanto eu tenho de conhecimento sobre as diferenças entre homens e mulheres me faz olhar para o meu parceiro, para o meu relacionamento de uma determinada forma. Seja uma forma que é positiva e que impulsiona o meu relacionamento a se fortalecer, ou seja, de uma forma negativa, onde eu enxergo meu parceiro como um mimado, como um birrento, como uma criança, como meu inimigo, e isso faz com que muitas vezes eu também me torne inimiga do meu parceiro. Então, nós vamos partir aqui do pressuposto que essa mulher que está nos ouvindo, ou esse homem que está nos ouvindo, assistindo do outro lado, casou com alguém bom, alguém de caráter, alguém que vale a pena. Alguém que merece realmente o melhor que essa pessoa tem para dar. Vamos partir dessa ideia, tá? Se você está num relacionamento com alguém que você escolheu, com alguém que você decidiu que vai amar e honrar até o fim da sua vida, então faça o seu melhor. E a comunicação é fazer o seu melhor, porque se a comunicação não funciona, não tem como essa relação ser saudável. Tampouco tem como essa relação ter profundidade. A profundidade depende da vulnerabilidade, da conexão e do quanto as pessoas têm boas conversas. Quando eu falo em boas conversas, é sobre uma comunicação fluida, uma troca. Não é sobre falar de fofoca. Não é sobre falar só daquilo que acontece no dia. Tem casal que passa relatório, meu dia foi assim, o outro já, meu dia foi assim. Mas ninguém fala de sonhos, de projetos, de medos, de dores. É claro que, de maneira geral, os homens vão falar menos de algumas questões que envolvem a parte emocional e sentimental. Mas ainda assim, quando eles têm um espaço seguro, eles costumam falar. Agora, quando eles são criticados, quando eles são diminuídos, quando eles se sentem enfraquecidos por compartilharem uma vulnerabilidade, eles se fecham e não falam mais.
Aqui, principalmente, eu entendo que mulheres estarão nos assistindo e ouvindo. E é justamente por isso que eu me direciono mais às mulheres. Não é porque eu quero que as mulheres resolvam os problemas, não. Os homens que estão assistindo também estão convidados a melhorar a comunicação. Mas a questão é que cada um tem um papel num relacionamento, na minha visão. E as mulheres, elas detêm a sabedoria. As mulheres, elas se preocupam mais com o relacionamento de maneira geral, porque elas se realizam mais no amor. Isso não é ruim. Isso é excelente, porque quem tem poder sobre algo pode mudar aquilo. Eu vejo mulheres que conseguem fazer mudanças gigantescas nos seus relacionamentos entrando em movimento. Assim como eu vejo que muitas mulheres, por viverem nesse pé de guerra, muitas vezes acham que elas não têm que fazer nada e realmente desistem de algo que poderia ser bom. Os dois têm responsabilidade, mas um dos dois precisa começar a fazer as mudanças para que as coisas sejam diferentes, Duda. Tudo isso que nós estamos olhando aqui é para que as pessoas compreendam. A comunicação é chave para uma conversa, é chave para que as coisas sejam diferentes, tá? Se nós pensarmos na comunicação, nessa forma de se comunicar, nessa forma de trocar no relacionamento, isso vai determinar a qualidade do relacionamento, isso vai determinar a parceria, isso vai determinar o quanto um vai poder ser franco com o outro. E essa franqueza é importante, é diferente de uma sinceridade disfarçada de ataque. Tá? A franqueza é eu poder ser franco ou franca com outra pessoa falando, não, eu não quero, não, eu não gosto, não faz sentido pra mim, sem que isso vire uma ofensa, sem que isso vire uma batalha, sem que isso vire uma briga. Então, ter clareza disso faz muita diferença, sabe? Que você não tá casado ou casada com o teu maior inimigo, você tá casado com uma pessoa que você ama e que você escolheu pra compartilhar a vida. E tomar a decisão de viver uma relação com comunicação faz uma diferença bem grande. Rô, antes da gente ir para a parte prática, tem uma pergunta aqui que tu selecionou pra gente e eu acho que ela tem tudo a ver, então eu vou trazer ela para que a gente possa ter uma noção, para quem tá em casa nos assistindo, possa ter um estalinho e talvez pensar se vai tomar uma atitude ou não. A pergunta é a seguinte: se ele não muda, por que eu vou mudar? Sempre fico pondo em xeque nossa relação a cada briga e ele faz a mesma coisa. Você me passa muita segurança, agradeço imensamente o conteúdo e espero salvar o meu casamento, porque eu amo ele e amo nossa família. Essa pergunta é ótima, Duda, e eu a escolhi justamente porque eu sei que muitas pessoas que estão nos assistindo nesse momento vão se identificar. Quantas são as pessoas que ficam pondo a relação em xeque, que ficam questionando, que ficam avaliando se ainda querem estar ou não, mesmo depois de um casamento? E em situações assim, eu proponho sempre uma janela de tempo. Uma janela de tempo é um tempo que você determina que você vai fazer o seu melhor. 3, 6 meses que você vai se dedicar genuinamente para o relacionamento e você vai fazer a sua parte, você vai tirar o foco do outro e você vai fazer aquilo que cabe para você. Aquilo que você pode fazer, aquilo que você dá conta de fazer. Então você para de pensar, mas ele não fez, mas ele não... Chega dele, é sobre você. O que eu vou falar daqui para frente, que é sobre a parte prática da comunicação, é um caminho que a pessoa vai precisar decidir se ela vai aplicar ou não. Não adianta fazer um dia. Se é para fazer um dia, é melhor nem fazer. Não adianta começar e parar porque ficou com raiva, porque o outro não reagiu conforme o esperado. As pessoas não mudam de uma hora para outra. Então, você vai e faz o teu melhor. Fez o teu melhor, você avalia. Como que o outro reagiu? Eu dei o meu melhor pro outro. O que ele me deu em troca? Ele não reagiu bem, ele não fez a parte dele. Eu fiquei aqui meses me dedicando e eu não tive resultado. Tá, mas então é hora de reavaliar essa relação. E por que eu gosto tanto dessa ideia? Porque quando você coloca uma janela de tempo e você faz o teu melhor, mesmo que não funcione, você perceberá que você está mal casada. Você perceberá que você está com a pessoa errada. E isso vai te ajudar a tomar decisões importantes até para ir embora. Porque aí se o outro chegar para você e falar, mas vamos tentar, mas vamos fazer, você vai dizer, não. Eu já fiz o meu melhor. Eu fiz o meu melhor, eu te entreguei o meu melhor e você não soube valorizar isso. Eu te dei o meu melhor e você não quis o meu melhor. Então não venha com essa conversa fiada, porque isso não vai funcionar aqui agora. Então a postura muda de quem faz o seu melhor.
Porque quem não faz o seu melhor fica questionando muitas vezes e é por isso que volta pro relacionamento ruim. Porque não fez o seu melhor, porque não avaliou. E aí quando o outro vem e pede uma chance, acaba dando uma chance porque, mas será que ele mudou? Mas será que ele vai fazer diferente? Mas... Você fez o teu melhor. O outro não reagiu, é hora de seguir em frente, tá? Quando nós falamos na parte de comunicação, é uma decisão. Já falei isso várias vezes, né? Para gravar, para quem tá em casa, gravar essa informação. É uma decisão. Existem várias técnicas, tá? Então, a primeira coisa que eu quero que as pessoas de casa estejam conscientes é que ninguém passa a ter uma comunicação assertiva de um dia para o outro. Identificou o tipo de comunicação que você tem, identificou as diferenças, percebeu, parou, olhou para a pessoa que está casada contigo, que namora contigo. Como que essa pessoa é? Como que essa pessoa funciona? Sem lentes cor-de-rosa, saia daquele script que você montou. Quem é a pessoa que está com você? Como essa pessoa funciona? Ele é mais introspectivo? Ele é mais comunicativo? Ele é assim, ele é assado? Ela é assim, ela é assada? Beleza, agora você já sabe. Agora você vai para o campo da aceitação. A pessoa é assim. O que ela pode melhorar e o que ela não pode? Para você alinhar as tuas expectativas e parar de esperar que o teu parceiro ou a tua parceira reaja da forma como você quer e espera. Isso também vai te ajudar a ter uma comunicação diferente. Porque se você tem expectativas não atendidas, você vai acabar levando essas expectativas não atendidas para a tua comunicação em forma de cobrança, em forma de crítica, e que é um caminho muito comum. O que as pessoas não se dão conta é que ninguém muda porque foi criticado. Quando uma pessoa é criticada, automaticamente ela tem vontade de se defender. Ela vai para um lugar onde ela quer se proteger. Para muitas pessoas é um gatilho para uma infância onde elas foram extremamente machucadas com palavras. Pessoas que foram muito criticadas, quando são criticadas pelo parceiro ou parceira, têm um gatilho emocional muito forte. E por isso que a crítica não funciona, porque ela não é construtiva, porque ela não é boa. Uma coisa é você chamar a pessoa para conversar e falar, olha, meu bem, não está funcionando desse jeito, vamos pensar juntos numa solução, ou olha, isso aqui não está funcionando para mim, eu gostaria que fosse diferente. Outra coisa é chegar e falar, porque você nunca faz nada do que eu peço, porque você sempre prioriza a tua família de origem. Então, isso é uma crítica que a pessoa vai automaticamente se defender. Ela vai se ver numa situação que não será agradável e ela vai atacar ou ela vai fugir e isso não vai resolver nada. Então, entendeu as diferenças, entendeu as tuas expectativas, tu consegue ir para a parte prática da comunicação de um lugar diferente, de um lugar mais leve. E eu já quero falar, inclusive, eu vou começar o próximo bloco falando sobre a comunicação, né? Algumas técnicas que são importantes, uma que eu adoro, principalmente, que é simples, fácil e já dá para aplicar hoje, e o passo a passo para uma comunicação mais assertiva. Então, fica aí que já nós estaremos de volta. Ingetec Centro Automotivo. Deixe-nos cuidar do seu carro. Com nossa manutenção automotiva em câmbio automático especializado. Cuide do seu carro e o restante da manutenção deixe com a gente. Ingetec Centro Automotivo em Nova Prata. Ingetec Centro Automotivo. A Femini agora é Lua Cetim. Uma marca que quer acompanhar as mulheres em todas as fases da lua, proporcionando momentos especiais e confortáveis. A Femini agora é Lua Cetim. Oraculis Experience, um espaço no centro de Nova Prata, com um universo de oportunidades e conexões que promove a união entre propósito e empreendedorismo. Em nossa sala de atendimento, oferecemos diversas terapias, estética corporal e facial. Sala de vivências com pequenos grupos que buscam autoconhecimento e compartilhamento de estudos, práticas e saberes. Para maior conveniência, oferecemos atendimento online. Junte-se a este universo vibrante, onde a busca pelo bem-estar físico e mental, o crescimento pessoal e o empreendedorismo se entrelaçam. Rejuvenescer com naturalidade é possível. Entender suas expectativas e combinar tratamentos é o segredo para envelhecer de forma elegante e saudável. Doutora Ana Cláudia Leal. Atendimentos em Nova Prata e Veranópolis.
Atenção, senhores passageiros. Sua próxima viagem está aqui. Bem-vindo à Prata Vera Serviços de Viagens. Aqui você encontra roteiros personalizados para viajar com segurança e tranquilidade, pois nossa equipe vai cuidar de todos os detalhes para você. Se for viajar a trabalho, nós fazemos a gestão da sua viagem com suporte profissional especializado, economia de tempo e valores especiais. Na Prata Vera Viagens, nós trabalhamos com as pessoas, com sonhos e, principalmente, com histórias. Venha viver a sua história com a gente. Estamos de volta, hoje falando sobre comunicação assertiva, e até aqui eu falei sobre muitos pontos que são importantes, porque a comunicação, ela começa antes da conversa. E se não existir um entendimento de diferenças, de algumas posturas, de alguns pontos que são realmente fundamentais para uma boa comunicação, não adianta só chegar aplicando, tentando fazer aquela técnica funcionar. É uma decisão, e aí quando você toma a decisão, você encontra caminhos para ter uma comunicação mais assertiva. Se você hoje consegue identificar que você não tem uma boa comunicação, que o seu relacionamento está realmente precisando de um olhar mais aprofundado nesse sentido, e você já quer começar a fazer mudanças, eu vou te dar um caminho para fazer isso, um caminho prático para você começar a colocar realmente no seu relacionamento e ver os resultados. Como eu falava anteriormente, existem várias técnicas que envolvem ter uma comunicação assertiva, mas tem uma delas que é muito, muito boa, que chama-se comunicação não violenta. A comunicação não violenta, ela é um caminho de vulnerabilidade para uma conversa entre pessoas que querem fazer as coisas funcionarem, darem certo, e realmente faz uma diferença muito grande. Tem gente que tem medo da comunicação não violenta porque acha que é ficar no lugar de boazinha. É fazer a sonsa, é engolir sapo, e não é nada disso. É abrir espaço para que a conversa realmente chegue a um lugar de solução. Não adianta conversar por horas, se desgastar, dormir emburrado e não ter uma solução. Então, eu imagino que quem está nos acompanhando quer ter conversas que funcionam. Para ter conversas que funcionam, entender que não basta falar já é um caminho. Às vezes tem situações que o casal está brigando tanto que é melhor nem falar, é melhor nem conversar, é melhor dar uma trégua, deixar um espaço no relacionamento e só retomar o assunto a partir do momento que os dois estiverem mais calmos, tranquilos e com disposição para resolver as coisas. Quando nós pensamos na comunicação violenta, existe um passo a passo que facilita muito para quem quer ter uma conversa que funciona. E eu quero falar aqui um pouquinho, antes de ir para as dicas práticas, qual é esse caminho. Então, a primeira coisa é avaliar qual é o fato. O que está acontecendo? Aqui não cabe narrativa, não cabe, mas... Não. Qual é o fato? O fato é o salto quebrou, o vestido manchou. O fato é ele pegou café, ele foi visitar a mãe. O fato é ele foi ao futebol. Esse é um fato. O que é narrativa? Ele não me ama mais, ele não gosta mais de mim, ele não me trouxe tal coisa porque ele não se importa. Isso é narrativa. Então, olhar o fato. E eu sugiro, inclusive nos atendimentos, inicialmente, que não tendo prática, a pessoa, seja homem ou mulher, anote. Se eu vou para uma palestra, se eu vou para uma reunião, eu não vou despreparada. Você vai, Duda? Não. De jeito nenhum. Entre com a caneta e um papelzinho para anotar. Fora que se você tem uma pauta importante, você provavelmente tem uma reunião antes, você pensa em todos os tópicos, é assim que funciona. Quando a gente vai conversar no nosso relacionamento, não pode ser diferente. A gente tem que parar de pensar assim, o que eu quero resolver com essa pessoa? O que eu quero falar? Não é para ser um desabafo. O desabafo a gente faz em terapia. Sim, o desabafo cabe em alguns momentos no relacionamento, só que se você fica repetindo toda semana desabafo, toda semana desabafo, toda semana desabafo, isso significa, primeiro, você não está tendo tempo de qualidade com suas amigas para conversar, ou você não está tendo pessoas de confiança para você conversar. Você não está
olhando para suas emoções e elas estão sendo maximizadas, seja homem, seja mulher. Então é importante compreender que se você está desabafando demais no relacionamento, todo exagero esconde uma falta. Tem alguma falta acontecendo. E não é no seu parceiro ou na sua parceira que você vai encontrar sempre um melhor amigo. É óbvio que a amizade é um pilar do relacionamento. Mas, se você projeta o tempo todo isso na relação, acabam que todas as conversas viram discussões. E aí, por que as pessoas têm tanto medo de DR, discutir a relação? Por quê? De uma maneira geral, o que nós entendemos por DR? Aquelas discussões intermináveis com desabafos que não levam a lugar algum. Então, se você quer ter uma conversa boa, você precisa colocar no papel. Primeira coisa, fato. Qual é o fato? O que eu estou sentindo? Aqui é o teu sentimento, não é para você invalidar o que você sente. É para você entender. E aqui é sobre você, não é sobre o outro. Eu estou me sentindo triste. Eu estou me sentindo insegura. Não é você me deixa insegura, você me abandonou, você me rejeitou. É sobre mim. Eu estou me sentindo dessa forma. O terceiro ponto é o que eu preciso. O que eu preciso, especificamente? Às vezes a pessoa vai pra conversa, ela nem sabe o que ela quer, ela só quer falar. Falar, porque ela não aguenta mais. Só que isso não resolve absolutamente nada. Então é sobre o que eu preciso que o outro faça, o que eu preciso que o outro me dê, que seja resolvido, e aí você tenta chegar a uma coisa concreta, tá? A próxima etapa é o pedido. O que eu quero que você faça por mim? Então, eu passei pelo fato, eu passei pelo meu sentimento, eu passei por aquilo que eu quero, que eu já analisei, e eu vou pro pedido. Eu faço um pedido ao outro. Eu realmente sinalizo aquilo que o outro pode me dar ou pode fazer. E aí, é do outro. Ele vai decidir se ele quer fazer ou não. Não cabe num relacionamento uma pessoa controlar a outra. Não cabe em um relacionamento uma pessoa educar a outra. O que cabe num relacionamento saudável são duas pessoas que se escolhem. Então, eu sinalizei de forma saudável, eu falei, eu não critiquei, eu não briguei, eu não dei sermão no outro. E eu sinalizei, eu espero o tempo dele para fazer o que tem que ser feito. Que às vezes é diferente do meu tempo, especialmente se os perfis comportamentais são diferentes. É por isso que entender as diferenças é algo relevante. Porque se eu não entendo as diferenças, eu acho que é contra mim. Quando na verdade é só porque o outro tem uma característica diferente da minha. E nós somos cheios de razão. Nós sempre achamos que nós estamos certos. Só que essa não é uma verdade absoluta quando nós falamos de relacionamento amoroso. Então, é uma coisa importante compreender esses pontos, aplicar esses pontos no relacionamento já é um ponto de partida fantástico, tá? E agora... Tem mais pergunta, Duda? Parte prática? Vamos para a parte prática? Vamos para a parte prática, Rô. A gente já sabe que homens e mulheres lidam de formas diferentes. Então, o que a gente pode fazer para ter uma comunicação mais assertiva no nosso relacionamento? Vamos lá, eu vou compartilhar alguns passos. Então, a primeira coisa, eu já falei, refletir antes de conversar. Não vá para uma conversa despreparada ou despreparado, tá? Pense no que você quer conversar. Não fale quando as tuas emoções estiverem muito alteradas, porque naquele momento é a dor falando, é a mágoa falando, é a raiva falando. As nossas emoções, elas quase que têm vida própria, tá? Então, quando nós entendemos isso, nós vamos dar um espaço. Ah, mas eu não consigo conversar sem dormir. Tu consegue. Tu consegue, é treino. Depois que você treina algumas vezes, você fica boa nisso. Claro que na primeira, segunda vez você vai talvez ter uma insônia, vai perder o sono, mas é um preço pequeno a se pagar por ter paz no teu relacionamento. Porque depois que você aprender a gerir as tuas emoções, você vai deitar, vai dormir, vai acordar plena no outro dia e na hora certa você vai sentar e conversar e resolver. E isso será mais efetivo do que você ficar discutindo, se desgastando na hora de dormir. Então, refletir antes da conversa, aguardar as emoções se acalmarem, falar sobre o fato de você entender as diferenças. Então, comece a conversa baixando a guarda. Eu entendo que nós somos diferentes, ou eu entendo que nós temos pontos de vistas diferentes. Eu entendo, mas eu preciso conversar com você sobre algumas coisas que são importantes e eu gostaria muito que você me ouvisse. E aí você fala
Fala de um lugar de amor, por mais que você esteja indignada naquele momento, lembre-se, essa pessoa é a pessoa que você escolheu para compartilhar a vida. Você não está ali para comprar uma batalha, você está para resolver algo que está incomodando você. Determine a importância da batalha para cada um. Tem batalhas que são mais importantes para você, tem batalhas que são mais importantes para o outro. Faça essa análise antes da conversa. O que é uma batalha? É algo que você entra num relacionamento, às vezes, que é mais sério, mas que você sabe que tem um objetivo ao ser resolvido. Então, por exemplo, o homem joga futebol todas as noites e você vai conversar e você já sabe que é uma batalha. Por quê? Porque ele vai ter que abrir mão de algo que é muito importante para ele. Nesse tipo de situação, é uma batalha. A batalha é uma briga grande. Você sabe que não vai ser fácil resolver aquela situação, que talvez não se resolva em uma única conversa. E aí vem uma outra coisa importante. A conversa não é uma única conversa que resolve uma situação. As pessoas estão achando que relacionamento entre adultos maduros é tão simples. Não, gente. Relacionamento é complicar a vida para depois descomplicar. A gente complica a vida quando a gente casa porque a gente se une a alguém diferente. Só que para descomplicar isso, a gente tem que entender essas diferenças, o que a gente vai fazer com elas. E essa ideia de que num relacionamento funcional, uma conversa basta, é uma utopia. Às vezes são necessárias 3, 4 conversas sobre o mesmo assunto para que uma decisão seja tomada, para que um acordo seja feito. Às vezes é necessário dividir a conversa em várias etapas para que ela seja mais assertiva. E isso a pessoa só vai aprendendo à medida que ela vai avaliando o cenário. Então é uma batalha. Não vai se resolver de uma vez. Você não vai chegar e falar e ele vai concordar com você e dizer: claro, meu amor, tudo bem, eu vou parar. Eu te amo, eu vou parar. Ele vai brigar, ele vai falar que não, ele vai falar que é injusto com ele, que é a única coisa que ele faz, que ele só sabe trabalhar, e aí ele vai no futebol. Aí o que você faz? Você sabe que aquela batalha é importante, não é um capricho, porque ela é algo que vai fazer diferença na relação. Então, sabendo que aquilo ali é muito importante para ele, você vai flexibilizar e não vai dizer para ele parar. Talvez você vai propor um acordo para que ele jogue futebol 2 vezes por semana e que vocês tenham um momento só para o casal. Então, é um caminho, só que você não consegue ir por esse caminho se você tem conversas imediatistas, no auge da tua emoção. Ele chega em casa depois do futebol e você vai conversar com ele porque você está indignada com ele. Não tem como existir esse tipo de conversa sem preparo. O preparo, ele é essencial para uma boa conversa. O poder dos acordos. Os acordos, eles são parte de um relacionamento. Se não tem acordo, não tem relacionamento. Acordo não é imposição, não é você vai fazer, você tem que fazer. Se você não fizer, não existe mais relacionamento. Acordo é eu cedo, você cede e nós vamos chegar no meio do caminho. Uma outra coisa é compreender que o casal não tem que concordar. Eu disse pro meu parceiro que ele não pode, eu não me sinto feliz quando ele curte fotos de mulheres em redes sociais. Ele não tem que concordar com você. Ele não tem que achar a mesma coisa que você. Ele só precisa compreender que aquilo ali pra você é um desrespeito e não fazer mais aquilo. Só que a mulher que fica tentando convencer o parceiro de esse ou qualquer outro assunto, ela se desgasta absurdamente. E ela perde o ponto importante que é: ele não tem que concordar, ele só precisa respeitar que está ferindo você com aquela atitude e tomar uma providência para resolver a situação. Os acordos, eles também são importantes para o casal conseguir flexibilizar em coisas que são difíceis. Então, às vezes, é difícil tomar uma decisão de imediato, romper alguma questão ou alguma relação do passado até. Uma questão, por exemplo, que tem relação com uma ex, porque tem filhos. E acabam tendo que conversar porque os filhos são pequenos. Não tem como romper aquela relação totalmente. Mas dá para você fazer acordos com seu parceiro para que você não se sinta desrespeitada. Dá para fazer acordos para que limites não sejam invadidos. Então isso dá para fazer. Os acordos são necessários e as pessoas precisam estar dispostas. Muito cuidado com as acusações. As acusações, elas fecham totalmente a porta da solução. Não é acusando o outro que você vai conseguir algo do outro, que você vai conseguir que ele faça o que você quer. Pelo contrário, quanto mais você acusa alguém, menos a pessoa tem vontade de colaborar com você. A pessoa fica com raiva, a pessoa fica com ódio e a pessoa também te ataca. Se mantenha no assunto. Não adianta ir conversar sobre A e terminar falando de Z. Se vocês estão conversando sobre o
tempo de qualidade que não está sendo suficiente no relacionamento, não é momento para você tirar os esqueletos do armário. Não é momento para você falar de todas as coisas que já deram errado, de todas as coisas que o outro fez que te magoou, de todas as coisas que você não aguenta mais. Não é para maximizar o problema, é para resolver. Se você traz um assunto, é um assunto, e você vai resolver aquele, depois você vai pro outro. Por isso que as conversas são importantes. Não adianta ter uma conversa a cada 3 meses e ficar 5 horas conversando. É ter uma conversa por semana, mas uma conversa de 5 minutos, de 10 minutos, que vai fazendo com que o parceiro ou a parceira também entenda que a conversa é importante e passe a não ter mais medo ou receio, porque é desgastante quando você pensa assim: nossa, eu vou passar 5 horas discutindo com essa pessoa, ouvindo essa pessoa desabafar, ouvindo essa pessoa reclamar que as coisas não estão funcionando. Agora, quando é algo papum, é simples, é rápido, é pra ser assim. Óbvio, existem situações maiores que precisam de uma conversa maior. Questões do dia a dia podem ser resolvidas com mais facilidade do que as pessoas imaginam. E uma não precisa ficar de mal com a outra. Falou, fez um combinado ou estabeleceu um limite e vida que segue. Não fica ruminando, não fica remoendo. Deu, acabou o assunto. Porque se você vai trazendo várias outras coisas para conversar, aquilo se torna pesado e aí você perde o fio da meada. Muitas vezes não resolve o teu principal problema, que foi aquele que te fez ir para conversa, e você fica frustrada e fica infeliz. Falar sempre sobre você. Eu gostaria, eu sinto, eu preciso, isso é importante pra mim, eu aceito. Então, eu. Por que isso? Autorresponsabilidade. Porque tudo que você sente sobre você não é sobre o outro. Então, se você precisa de algo, se responsabilize por aquilo. Não é fraqueza. Não é um lugar de submissão, de anulação. Não é nada disso. É força. Vulnerabilidade é força. Quando você fala pro outro aquilo que você precisa, quando você fala e demonstra, o outro vai entendendo com o passar do tempo. Talvez ele não entenda num primeiro momento. Talvez ele demore um pouco mais do que você gostaria para fazer a primeira vez. Mas aí você vai lá, reconhece, valida, agradece. E aí ele vai aprendendo, porque também é sobre aprender num relacionamento. A gente não chega sabendo. Como eu falei, nós não nos preparamos para o casamento. Nós não nos preparamos para relações funcionais. Então, nós chegamos despreparados, com uma ideia muito romântica sobre o amor e as relações, e vamos descobrindo na prática que não é bem assim que acontece, que os relacionamentos não funcionam sempre dessa forma, e aí é necessário buscar conhecimento, aprimorar, desenvolver habilidades, e tudo isso leva tempo. Não usar conversas que precisam de solução para desabafar. E aqui eu sei que tem assim uma mulherada que tá indignada, né? Por quê? Porque, mas ele tem que me ouvir. Ele não tem. Ele não tem. E, ele tem, mas então continue fazendo, está funcionando. A questão é que muito provavelmente não está funcionando. É melhor desabafar com uma amiga, porque a amiga, ela entende o nosso ponto. Porque ela também enxerga do mesmo jeito. Então, é mais acolhedor quando você desabafa com uma amiga do que quando você desabafa com teu parceiro. E como eu falei, não é que você nunca não vai desabafar. Só que existe uma questão, eu ser vulnerável com o meu parceiro, eu falar das minhas dores, eu falar das minhas dificuldades, eu sinalizar o que eu preciso dele. Isso é vulnerabilidade, isso conecta, isso é bonito. Agora, quando eu junto todas as minhas insatisfações e levo para o meu parceiro e fico por horas falando de todas as minhas insatisfações, isso não gera resultado, isso não conecta, pelo contrário, isso é pesado, isso afasta, isso faz com que não exista mais o desejo de conversar. Quem é que tem vontade de conversar quando as conversas são desse jeito? É importante avaliar. Mas eu quero fazer. Então faça. Sabe? Faça. Se está funcionando, tá tudo bem. A questão é que, na minha experiência, isso não funciona. Na minha experiência, tanto pessoal quanto profissional, isso não faz com que exista conexão no relacionamento. Tem conversas que nós precisamos ter com as nossas amigas, tem conversas que o nosso parceiro precisa ter com os amigos dele. E isso faz muita diferença, tá? Uma outra coisa. Conversar não é saudável quando vira debate, quando vira julgamento, quando vira competição. Não é para virar uma competição de quem mais machuca o outro no relacionamento. Não é para virar julgamento, dedo apontado, discussão recorrente. É para ser uma coisa que troca, é para ser uma coisa saudável, é para ser uma escolha de fazer diferente.
Quando nós pensamos em comunicação, né, nós podemos entender que são coisas simples que fazem com que a comunicação seja diferente. Mas não tem como ter uma comunicação diferente sem baixar a guarda, sem baixar a bola, sem avaliar o que vai conversar, como vai conversar antes de ir para o jogo. As pessoas, eu entendo que talvez estejam esperando várias frasezinhas prontas. Fale isso, fale aquilo. E sim, eu costumo dar muitos exemplos de trocas que são saudáveis, mas é muito sobre a pessoa parar e avaliar. Se eu ouvisse isso de alguém, eu reagiria de forma positiva? Se alguém me falasse comigo dessa forma, eu teria vontade de fazer o que a pessoa quer ou eu teria vontade de sair daquela situação, sair daquela conversa, sair de perto? Isso já é um avanço enorme. Eu posso sim compartilhar várias dicas, eu faço isso no meu Instagram sempre, para quem me acompanha, né? Tem várias dicas de trocas, mas eu quero muito que a pessoa do outro lado que está assistindo pare para refletir sobre a sua comunicação, pare para avaliar como tem se comunicado e o que pode fazer diferente de hoje para frente. O que pode acontecer? Chegou para conversa, propôs uma conversa, não foi como você imaginava, lembra da janela de tempo. Estipulou um tempo, faz o teu melhor de novo, amanhã, ou depois, ou semana que vem, e vai fazendo a tua parte nesse quesito de comunicação. O relacionamento só precisa que uma das partes no início faça diferente, porque isso vai incentivando a outra a fazer também. Então, é uma decisão, Duda. Eu espero que quem está em casa aproveite todas essas dicas. Quero te agradecer muito pela tua participação. Rô, eu que agradeço mais uma vez, e eu não posso encerrar esse episódio sem deixar para vocês uma dica de ouro que eu aprendi com a Rosângela, que é o combinado nunca sai caro. Então, me despeço de vocês nesse episódio com esta fala. Que é uma fala que faz toda a diferença também, né? Tudo que é combinado não sai caro, é verdade. Tudo que é combinado não sai caro. E conversar é parte de construir um relacionamento que funciona. Então, bora conversar mais, bora conversar do jeito certo e colocar em prática uma comunicação sem violência, uma comunicação que funciona. Vejo você no próximo episódio.